Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Hoje nós encerramos o ciclo da Páscoa e encerramos justamente com a festa de Pentecostes, a descida do Espírito Santo no coração da igreja, a presença do Espírito Santo que conduz esta igreja. Jesus havia prometido, e é preciso ter consciência daquilo que nós estamos celebrando para podermos viver a plenitude do que vamos receber. Ler as páginas das Escrituras e celebrar a festa não é apenas uma memória recordativa, mas como vamos ouvir no prefácio, é o hoje, é um mistério em acontecimento que é dado por Deus à sua igreja. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, aquele que foi prometido por Jesus, que seria o nosso advogado, mas ao mesmo tempo recordaria em nossos corações todas as suas palavras. Por isso, Pentecostes, o 50º dia depois da Páscoa, aqui nós nos encontramos, reunidos em cenáculo, como os discípulos o tiveram, com a presença da Santíssima Virgem Maria, algumas mulheres em oração, não sabiam eles como seria. Maria, ela tinha a presença do Espírito Santo, mas junto com os apóstolos, ela estava em oração para que aquilo que foi anunciado por Jesus, que através do pedido dele e da mediação dele, o Pai derramaria o Espírito Santo em nossos corações, se tornaria hóspede da nossa alma, daria a nós os dons infusos, as virtudes, a graça santificante, a fé, a esperança, a caridade, e ao mesmo tempo Ele agiria em nós pedras vivas que compõem o corpo de Cristo, fazendo com que exista muitos dons, diversidades de dons, para ser presença da igreja em todos os lugares. Mas o Espírito, a terceira pessoa da Trindade, é a mesma. Por isso, ao ouvirmos o livro dos Atos dos Apóstolos, ele nos diz que quando chegou o dia de Pentecostes, já existia a festa de Páscoa para o povo da primeira aliança,
com uma recordação memorial da libertação da escravidão do Egito. E para nós a Páscoa se tornou a grande libertação que Jesus propiciou a nós, a libertação do adversário de Deus, que é a presença do maligno, vencendo aos pés da cruz e ao mesmo tempo dando dignidade à nossa humanidade, da qual Ele, ao ser morto e ao mesmo tempo crucificado, sepultado, desce à mansão dos mortos, sobe aos céus e apresenta a nossa humanidade a Deus. Por isso, para nós, a Páscoa é a passagem da morte para a vida. Quem está em Cristo não está morto. Mas também temos a festa de Pentecostes, também celebrada desde os povos antigos. Primeiro como o dom das primeiras colheitas, mas depois como o dom dos mandamentos, das tábuas da lei, que Deus escreve com o seu dedo em tábuas de pedra. Agora, hoje, Pentecostes, Deus não mais escreve em tábuas de pedra, mas no nosso coração, imprime no nosso coração a sua grande lei, que é a lei do amor, que é a presença do Espírito Santo, o amor dado sem medida a cada um de nós. Como os discípulos não sabiam, mas Jesus havia falado e eles tinham consciência de que iriam viver, mas o como viver eles não sabiam. Nós vamos encontrar no livro dos Atos dos Apóstolos, de repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania. Aqui é ruá, é a presença do Espírito, vento em movimento, vento que produz movimento. Bom que nós não estamos na inércia, parados, porque o Espírito, Ele é vento em movimento, é Ele que nos faz movimentar e nos faz agir. E de repente a casa encheu-se com línguas como que de fogo. A casa encheu-se onde eles se encontravam, então apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E o Evangelho diz, a leitura diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Que bom que são línguas em chama, línguas que não se consomem, porque o Espírito faz e nos dá a capacidade do diálogo, a capacidade até para dialogar com aqueles que são diferentes de nós, não nos fecha em nós mesmos, ou nos nossos próprios conceitos, ou na nossa própria forma de enxergar a vida. O Espírito faz isso, Ele nos dá uma linguagem, a linguagem que faz com que todos compreendam. Por isso, aquelas várias nações e aqueles povos de outra língua, eles começaram a se perguntar:
Como isso acontecia se todos aqueles que ali estavam não eram falando, não eram galileus, e eles compreendiam e escutavam, porque o Espírito, ele faz em nós brotar aquilo que é diferente do mundo. Nós vivemos num tempo de julgamentos pela internet, pelo mundo digital. Vivemos momentos de profunda confusão. Temos a dificuldade de perceber aquilo que é nosso, íntimo, público e aquilo que é público. Por isso, quando o Espírito é dado aos apóstolos, eles começam a anunciar as maravilhas de Deus. É isso que nós somos convidados. Como veio em línguas, em forma de chamas que não se consome, um dos dons é este, é o dom de poder se comunicar e comunicar as maravilhas, ou os atos, ou a grandeza de que Deus pode realizar e fazer. Eu quero, nesse momento, terminar relembrando a sequência que foi cantada. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Pai dos pobres, dai aos corações os 7 dons, consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde, no labor, no trabalho, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem, enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, e dai à vossa igreja que espera e deseja os vossos 7 dons, e dai em prêmio ao forte uma santa morte, a alegria eterna. Amém. Peçamos hoje, sempre, todos os dias, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa.